E eu quero convidar cada um e a cada uma na noite de hoje para refletirmos sobre um ponto importante da nossa vida, que é a simpatia e algum momento da sua vida, meu irmão e minha irmã. Simpatia e antipatia por alguém, às vezes na rua, uma pessoa que você encontra no trabalho, em qualquer lugar. E você olha para aquela pessoa, no comum a gente diz assim: meu santo bateu com fulano, meu santo não bateu com popular, né? Estou traduzindo no popular, mas existe a possibilidade de eu ter laços de simpatia. E o porquê disso acontecer? Alguém de vocês aí já aconteceu isso? Mas daqui a pouco a gente vai refletir sobre isso. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero pedir a cada um de vocês, como eu faço sempre, antes de começar a nossa conversa, eu peço para cada um dos irmãos colocar um pouquinho de água no copo, coloco de lado. Essa água aqui, para quem não conhece, nós fazemos um trabalho chamado fluidificação das águas. A fluidificação das águas, utilizamos água como um elemento catalisador, certo? Um elemento que vai trazer as energias espirituais em forma de medicamento, que esses medicamentos são colocados para cada um e cada uma das irmãs. E pedimos ao Mestre Jesus, através dos irmãos espirituais mais esclarecidos, médicos e os enfermeiros espirituais, que colocam o medicamento nessa água para você ou para alguém que está precisando dentro da sua casa, tá certo? O meu vai estar aqui, ó, vou deixar aqui de lado, e eu peço que vocês coloquem o seu copinho aí para utilizar como um remédio para o seu corpo, para o seu espírito, certo? Peguei o nome de algumas pessoas aqui, meus irmãos, vamos fazer a prece inicial. Nome de Elaine, Socorro, Wagner, Andréa, Gorete, Elísia, Sandra, Val, que está aí também, lá da academia, Hilma, Soraima, Carol e outros mais que estão entrando aí. Cláudia Germana também está entrando aí, Márcia Regina e outros irmãos e irmãs que estão entrando aí. Além desses aqui que eu citei, todos os outros que vão colocar os nomes aí, Francinete também, talvez algum dos nomes que eu não esteja falando aqui, mas eu tenho certeza que a espiritualidade, que Jesus está olhando e observando presente nessa live, para que nós possamos refletir de simpatia e de antipatia, como a gente pode se melhorar. Uma coisa é identificar, saber o porquê de termos esses laços de simpatia e de antipatia, e outra coisa é o que eu posso fazer para sabendo disso. Sandra está pedindo para botar o nome, tá certo, Sandra. Aí é o seguinte, vamos começar. Eu tenho uma música que daqui a pouco eu vou oferecer a uma irmã lá da academia, Osivânia, ela pediu essa música, eu vou botar para ela daqui a pouco, certo? Mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos cada um dos irmãos, nesse momento, fechar os olhos, certo? Agradecer a Jesus. Tudo bom, minha amiga Francinilda? Vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai, ao nosso Criador. Agradecer ao Divino Mestre Jesus, irmão de todas as horas e de todos os momentos. Jesus, os Espíritos abençoados em teu santíssimo nome, vá na casa de cada um dos irmãos e das irmãs que estão nesse momento, nessa ligação espiritual, que estamos todos juntos com o Mestre e amigo Jesus, possamos compreender a necessidade da evolução espiritual, para que possamos compreender a sermos criaturas melhores nessa vida. Agradecemos por tudo, pelos desafios, pelas coisas boas e pelas coisas que não são tão boas, mas que possamos aprender com elas. Jesus, que neste momento possa, Jesus, nos abençoar, trazer a paz, trazer as bênçãos divinas para cada um de nós. Que os medicamentos divinos possam ser colocados sobre a cabeça de cada um dos irmãos e que o corpo espiritual também receba essas bênçãos iluminadas. Todos os nomes que foram citados, todos os mesmos, e aqueles nomes que não foram citados, também a espiritualidade vá ao encontro desses irmãos, que possam receber a luz e o medicamento. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine e que possamos começar nossa reflexão para que possamos crescermos juntos. Vamos refletir sobre simpatia e antipatia espiritual, né? Alguns dos irmãos, eu não sei se já teve acesso aos livros espíritas, né? Nos livros espíritas, ele
principalmente um livro chamado O Livro dos Espíritos. Tem um livro, tem uma parte dele que fala sobre simpatias e antipatias. Eu peguei algumas perguntas aqui desse livro para eu conversar com vocês, certo? O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que começa, são as perguntas 386 a 391, que fala sobre relações de simpatia e antipatia dos espíritos, certo? E tem várias perguntas que eu coloquei aqui no primeiro momento para a gente começar a ir refletindo. Por exemplo, no início eu fiz uma pergunta: será que algum dos irmãos, das irmãs, já sentiu algum tipo de simpatia e de antipatia por alguém do nada? Você viu a pessoa de repente assim num canto e disse assim: mas meu santo bateu com fulano, ou meu santo não bateu com fulano. Por que será que isso acontece? Será que por trás disso tem alguma explicação espiritual? Os irmãos e as irmãs acham que existe ou não? Já podem ir escrevendo aí. Mas uma primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos: o que é que liga os seres uns aos outros? O que é que liga os seres uns aos outros? É a primeira pergunta para a gente ir pensando. Segunda pergunta: qual a razão de sentirmos simpatia por uma pessoa e antipatia por outra pessoa? Qual será a razão? É do nada? Será que é porque fulano é... Será que é porque fulano é mais... O que será que existe de uma pessoa olhar para outra e ela se simpatizar? Ou o contrário, antipatizar? Essa é uma pergunta que também a gente vai tentar responder aqui nessa live nossa. Terceira pergunta: por que nos sentimos atraídas ou atraídos por certas pessoas que mal acabamos de conhecer? Não sei se já aconteceu com ou alguma das irmãs. De repente eu estava em um determinado local, vi uma pessoa e eu olhei para a cara da pessoa e bati com a energia dessa pessoa, com a cara dela. A mesma coisa acontece o contrário. Eu olho para uma pessoa e não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou dizer para vocês aqui, comigo isso já aconteceu. Com alguém já aconteceu isso? Aí, eu acredito que sim. Vamos começar pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, questão 386. Eu vou fazer a pergunta e a gente vai analisar essa pergunta do Livro dos Espíritos, certo? Diz assim, ó, pergunta 386, Livro dos Espíritos: dois seres se conhecem e se amam, ou dois seres que se conhecem e que se amam, pode se encontrar em outra existência e se reconhecer? Olha a pergunta como é interessante. Dois seres que se conhecem e se amam, elas podem se encontrar em outra vida, se reconhecer? Aí a pergunta dos espíritos, a resposta: reconhecer-se 100% não. Elas podem se sentir atraídas. A gente já começa a pensar. Tem determinadas pessoas que a gente se sente atraída porque tem uma ligação com outras vidas, com outros momentos, outras encarnações que a gente já viveu. A gente já começa a pensar. Esses laços de simpatia e de antipatia, eles não acontecem do nada. Eles têm uma ligação espiritual. Muitas vezes de outras encarnações. São pessoas que conviveram conosco, tem alguma ligação conosco, a gente não sabe de onde. Mas de onde é? De outras vidas. A gente fala na doutrina espírita de reencarnação. De reencarnação, certo? Olha só, frequentemente, meus irmãos e minhas irmãs, as ligações íntimas, as ligações entre as pessoas são fundadas, no geral, não estou falando aqui de pessoas hipócritas, no geral, as pessoas que são mais assim, saudáveis espiritualmente, íntimas, elas se baseiam na afeição sincera que tem uma pelas outras, na sinceridade. Eu estou falando das pessoas saudáveis. As pessoas que não são tão saudáveis espiritualmente ligam por qualquer tipo de motivo, mas frequentemente nossas relações elas acontecem por ligações que são fundadas em uma certa afeição, e essa afeição vem do espírito, vem de dentro de nós, certo? Dois seres, meus irmãos e minhas irmãs, se aproximam um do outro, muitas vezes talvez por consequências casuais, mas no geral, a maioria das vezes, os encontros espirituais eles nunca acontecem por acaso. São encontros que já foram marcados na espiritualidade maior, que nós já colocamos no livro da vida de pessoas que vão passar na nossa vida. Mas muitas vezes
Essas relações acontecem pela atração entre dois espíritos, que muitas vezes, no meio de uma multidão, essas pessoas se encontram. Tanto nos nossos relacionamentos afetivos, falando afetivos de homem, de mulher e homem, assim por dentro, de uma forma geral. Elas acontecem, não é por acaso. No livro dos Espíritos tem uma pergunta bem interessante, que é a questão 387, que diz assim: a simpatia, os laços de simpatia que eu estou falando agora, vem sempre de conhecimento anterior, ou seja, vem sempre de vidas passadas. Os laços de simpatia, os Espíritos dizem que não. Dois espíritos se compreendem e procuram naturalmente, sem a necessidade de que tenham conhecido em vidas passadas. Olha só, alguns casos essas relações vêm de vidas passadas, mas em outros casos não. São encontros que nós temos na vida atual. E a gente vai ver por que acontecem esses encontros. Esses encontros acontecem também não é por acaso, mas acontece pelas nossas energias e as nossas vibrações. Na questão 388 do Livro dos Espíritos, diz assim: os encontros que ocorrem algumas vezes que se atribui ao acaso não serão o efeito de uma certa relação de simpatia? É uma pergunta que é feita pelos Espíritos. Ele diz assim: há sempre entre seres pensantes laços que ainda não conhecemos. Tem coisas que a gente não conhece na vida da gente. Tem encontros que a gente tem com outras pessoas nessa encarnação que a gente não sabe o porquê. Mas a gente tem que pensar o seguinte: esses encontros, meus irmãos e minhas irmãs, eles acontecem com propósitos. Com propósitos para que nós cresçamos juntos. Tanto você ensinando a essa pessoa, como essa pessoa ensinando a você. Mas esses encontros, eles acontecem por uma energia que nós chamamos de magnetismo. Alguém já ouviu falar dessa energia chamada magnetismo? É uma energia que você não mede, mas é uma energia que existe. É a energia magnética. Essa energia, ela muitas vezes nós não compreendemos, mas nós nos aproximamos da pessoa como que fossem verdadeiros ímãs. Aproximação. E às vezes nos afastamos também como ímãs. São relações magnéticas espirituais, são relações vibracionais. No Livro dos Espíritos também é perguntado de onde é que vem, a gente falou que do laço de simpatia, que pode vir de vidas passadas e pode vir também dessa encarnação mesmo, pelas nossas energias magnéticas que nós compactuamos com os outros. Mas vamos pensar, de onde é que vem a repulsa instintiva? As relações de antipatia com algumas pessoas, né? Que temos por certas pessoas à primeira vista. De repente eu estou num determinado local, vi uma pessoa e disse: olha, não fui com a cara dessa pessoa, não bateu o meu santo, não bateu minha energia. Aí no Livro dos Espíritos ele diz assim: a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má. Aí, olha só, a antipatia que existe entre duas pessoas é alguma coisa ruim que existe. Aí dois espíritos não são necessariamente maus por não serem simpáticos um com o outro. Isso não quer dizer que a pessoa que você antipatiza seja 100% ruim, ou você, porque pode acontecer o contrário, uma pessoa antipatizou com você, porque a gente não pensa só que é nós com o outro, né? O outro conosco também, certo? Aí os espíritos dizem: a antipatia, preste atenção, de onde é que origina a antipatia? Se origina na diferença do pensar e na energia do pensar. Olha só, os espíritos dizem que essas energias muitas vezes estão no nosso pensamento. E nós sabemos que o pensamento, ele não é medido, mas ele existe. E à medida, os espíritos, à medida que a gente vai se elevando espiritualmente, essas divergências vão se apagando e a antipatia vai desaparecendo, porque a gente vai fazendo o quê? Se elevando. À medida que a gente vai se elevando, essas coisas pequenas que nós chamamos de milindres vão se acabando. Porque os laços de antipatia muitas vezes estão ligados aos nossos milindres, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: não é só a antipatia que a gente sente do outro, não. Mas tem pessoas que também sentem antipatia por nós. Isso acontece. Não pensemos que nós somos apenas seres iluminados e só os outros que não prestam, né? Os outros também sentem antipatia por nós, E aqui os espíritos estão dizendo: esses laços de antipatia estão ligados na diferença entre o pensar. Isso é muito normal acontecer na humanidade,
Pessoas que pensam diferente de nós, pessoas que têm energias diferentes de nós. Isso não quer dizer que ele é ruim, eu sou bom, ou eu sou ruim, ele é bom, não. São diferenças que existem. E os espíritos, à medida que essas divergências vão se apagando. Por que vão se apagando? Porque nós vamos nos melhorando espiritualmente. A gente vai começando a ter um nível diferenciado de espiritualização, em ver que você não é melhor do que ninguém, o outro não é pior do que ninguém, mas nós somos seres que estamos caminhando juntos, e que esses laços de simpatia ou de antipatia são laços nossos, que precisamos construir cada vez melhor, de forma mais positiva, vendo o outro como irmão, como Jesus falou. Nosso irmã Sônia está dizendo, igualzinho a nós, não é mesmo, Cigano? É verdade. Na questão 391, tem uma pergunta que os espíritos fazem, que é feita aos espíritos, aliás, que diz assim: a antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor? Olha só que pergunta interessante. A antipatia que surge entre duas pessoas se manifesta primeiro naquele que é o pior ou o melhor? Olha só que coisa interessante. Os espíritos dizem, se manifesta não no melhor ou no pior, se manifesta nos dois. Nos dois, porque a energia não bateu. São energias diferenciadas, de modo de pensar, de vibrações diferenciadas. Mas o seguinte, mas as causas e os efeitos, elas são diferentes. As causas, de onde veio essa antipatia ou essa simpatia, e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia, preste atenção, um espírito que ainda não tem elevação espiritual, ele tem antipatia por qualquer pessoa que vai querer julgar ou que vai querer desmascarar. Isso acontece muito, não é com outros só, não é conosco, meus irmãos e minhas irmãs, é conosco. A gente tem que pensar o seguinte, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, esses laços vão se diluindo e a gente vai se tornando pessoas melhores. A internet hoje está meio ruim, viu? Aqui no Instagram está meio ruim, mas vai voltar daqui a pouco. Mas aqui no Facebook já voltou. Olha só, outra questão. Ao ver uma pessoa, meus irmãos, pela primeira vez, sabe que muitas vezes, quando ela sente que vai ser desmascarada, sente que ela vai ser desaprovada, o que é que ela acontece? Ela se afasta. Se afasta da pessoa. E o que é que acontece? Ela começa a ter um ódio dessa pessoa. Ela começa a ter ciúme dessas pessoas. E ela começa muitas vezes até a desejar o mal. Porque ela sente que a pessoa, certo, viu que ela está com certos sentimentos e pensamentos equivocados. A nossa irmã Cida está dizendo, nossos pensamentos nos elevam em ações, por isso precisamos sempre vibrar com coisas boas. E isso é verdade. Olha certo. Olha só, meus irmãos, o espírito que não é elevado, ele vai ter essa repulsa e ela vai querer mostrar que o outro é que não presta, né? O outro é que não presta. O espírito bom, diferente do espírito que não é tão bom, ele sente também repulsa pelo mal, porque não será compreendido. Às vezes acontece, a gente vai ser mal compreendido. Aquela pessoa que é boa também, ela não quer dizer que ela não sente algum tipo de relação ruim. Ela sente sim. Porque muitas vezes aquela pessoa não vai compreender o nível dela, certo? Ela não vai partilhar dos mesmos sentimentos, ela não vai partilhar dos mesmos pensamentos. Mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro. Ela sente isso, mas ela não tem contra o outro a raiva de querer destruir o outro, né? Ela muitas vezes tenta o que? Evitar. Ela se lastima por a pessoa estar naquela condição. Certo? Joaci está dizendo, Sônia minha cigana, tudo bom, né? Tudo na paz. Olha só que coisa interessante. Existem, meus irmãos e minhas irmãs, diferença de sensações entre as pessoas que você experimenta na aproximação de um amigo ou de um inimigo espiritual. É muito diverso de uma pessoa para o outro. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias, tanto com um amigo como com um inimigo, né, resulta muitas vezes, a gente observa pelas leis físicas. Pelas leis físicas, a gente observa o seguinte, a da assimilação e a repulsão de fluidos. Assimilação e repulsão de fluidos. O pensamento malévolo, o pensamento não tão bom, ele determina uma corrente fluídica que impressiona mente. É verdade, o Zé está travando aqui no Facebook, não está não, certo? Olha só, o pensamento ruim, ele muitas vezes determina uma corrente fluídica não tão boa.
um pensamento com uma sensação agradável de eflúvios. Ou seja, quando a gente bate com a energia daquela pessoa, a gente fica com fluidos que você se incomoda, você se sente mal, porque são fluidos energéticos pesados, negativos. A mesma coisa acontece o contrário. Os fluidos positivos você sente num clima melhor, numa energia melhor, numa vibração melhor. Nas questões 291 até a questão 303 do Livro dos Espíritos, fala sobre essas relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Alguns dos irmãos já ouviu falar aqui de metades eternas ou almas gêmeas? Alguém já ouviu falar? Isso é muito comum, as pessoas tá travando direto aqui, né, no Instagram. No Face não está travando muito não. Mais uma vez eu vou perguntar. De almas gêmeas, nas questões 291 e 303 do Livro dos Espíritos, fala sobre essas metades eternas. Olha só, vamos prestar atenção. As almas gêmeas é uma teoria, certo? Que se a gente for analisar bem, ela não existe completa. Nós não somos metades que nos completamos. Nós somos inteiros. Mas o que é que acontece com essas almas que são ditas gêmeas? São almas afins, que nós temos afinidades. E que muitas vezes nós encontramos de encarnação após encarnação, essas almas afins. Não é almas que eu vou ter que passar o resto da minha vida com essa pessoa, porque essa pessoa, vamos dizer assim, que foi criada para mim, é a minha metade. Não, nós não somos metade de ninguém, nós somos completos. Mas temos muitas afinidades com certos espíritos que caminhamos junto de encarnação para encarnação. E o interessante, assim, eu gosto até de brincar quando fala da questão de almas gêmeas, né? Tem gente que diz assim, olha, tem dois tipos de alma. Tem a alma gêmea e tem outro tipo de alma que é a chamada almas algemas. Eu acho que essas vocês já ouviram falar, né? São aquelas criaturas que não têm essas afinidades, mas são almas que prendem, que muitas vezes botam a gente para baixo, né? Eu digo isso brincando, mas acontece muito com as pessoas, esse tipo de pessoas que têm ligações que muitas vezes são prejudiciais, insistem em ficar nelas, né? Nessas questões 291 e 303 do Livro dos Espíritos, tá ouvindo? Aqui no Face, o pessoal tá ouvindo? Eu acho que tá, viu, Fabiana? Olha só, fala sobre isso. Na questão 291 diz, além da simpatia geral de afinidade, os espíritos têm afeições particulares. Os espíritos dizem que tem, sim. Entre as pessoas existem essas criaturas que de encarnação, e encarnação a gente vai encontrar muitas pessoas que são pessoas que têm laços de simpatia fortíssimos. São essas almas afins, ou essas almas gêmeas. A gente tem pouquíssimas desses espíritos que encontram um ou outro em vidas subsequentes, né? Mas esse laço que une espírito é mais forte que os laços livres do corpo, por não estar expostos às alterações e volumes. São espíritos que já estão desligados dessas paixões materiais. O que mais vale não é o corpo físico, o encontro do corpo físico, mas são os encontros dos espíritos. São espíritos que estão além dessa questão carnal, né? São relações muito mais elevadas do que a gente imagina. São relações de verdadeiros espíritos. Na questão 292 do Livro dos Espíritos, pergunta uma coisa interessante. Se existe ódio entre dois espíritos, preste atenção. Existe ódio entre dois espíritos? É uma pergunta que é feita aos espíritos. Olha só a resposta que os espíritos dão. Somente há ódio entre dois espíritos quando esses dois espíritos são impuros, quando não são elevados, porque quando os espíritos, pelo menos um deles é elevado, essa cadeia, essa corrente do ódio, ela é quebrada, ela não vai para frente. Mas é perguntar aos espíritos se há ódio entre os espíritos. Para alguns pode até ter, mas aquela criatura que nutre laços de ódio com o seu irmão, infelizmente, desculpe meus irmãos e minhas irmãs, mas é um espírito impuro. Um espírito ainda não evoluído espiritualmente. Porque essas pessoas muitas vezes só querem o quê? Provocar inimizades e quer provocar desavença entre as pessoas. Eu pergunto para vocês,
A pessoa que procura inimizades e desavenças, essa pessoa, ela tem um nível evolutivo já legal? Não, não tem. Dois seres que foram inimigos em outras encarnações, elas conservam ressentimento um pelo outro no mundo dos espíritos quando desencarna. Pode até acontecer que sim, mas os espíritos estão dizendo que muitas vezes esses laços se desfaz e as pessoas veem a realidade, principalmente as coisas erradas que fizeram, e muitas vezes começam a compreender que esse ódio que ela nutriu quando estava aqui na Terra é apenas uma tolice, é apenas uma coisa infantil, como os espíritos dizem. E voltando mais uma vez, o espírito que conserva esse ódio, mesmo depois que desencarna, que morre, é um sinal de que esse espírito ainda é imperfeito, porque ele carrega na sua alma o rancor. O espírito depurado, o espírito evoluído, ele não carrega rancor na sua alma. É por isso que o Evangelho de Jesus diz, é preciso que nós nos reconciliemos com os nossos inimigos, com as pessoas que a gente não se dá bem nessas vidas que a gente encontra. Não é que a gente vai estar baixando a cabeça, apanhando na cara, não. Mas no mínimo, a gente não emitir ondas de ódio para ninguém. Tem gente que é difícil, viu? Tem gente que é difícil a gente não emitir. Porque imagine só uma pessoa que fica o tempo todo ali, machucando você, batendo no seu pé, na sua ferida. Agora a gente tem que pensar o seguinte, se está batendo na ferida, se a gente está se incomodando, é porque a gente ainda tem coisas que precisam ser sanadas dentro de nós. Não é no outro não, é dentro de nós. E ele diz isso, se a antipatia entra em discussão, para de existir quando um dos espíritos diz, não, eu não quero isso para mim. Eu quero estar em outro nível de energia. Se tem uma pessoa que está incomodando você, deixe que a pessoa se incomode, deixe que a pessoa vibre nessa energia, você não. Se você não tem condições de estar junto com ela, faça uma prece por ela, faça uma oração, que a oração vai servir justamente para isso. E Allan Kardec fala isso na questão 294, que fala ainda sobre essas questões, né? Essa é uma das atitudes mais difíceis. Na questão 294 do Livro dos Espíritos, pergunta o seguinte, a recordação das más ações do que a gente fez em outras vidas, que praticaram em outra vida, é um motivo de obstáculo à simpatia? Os Espíritos dizem que sim, porque muitas vezes distanciam as pessoas, mas distancia não é porque Deus quer, é porque você está nutrindo esse tipo de energia pesada, que não merece ser nutrida. Na questão 295, pergunta, após a morte, aqueles que fizemos o mal, nos perdoam se forem bons, e se forem maus, ficam ressentidos ou nos perseguem. Ele diz assim, que se a pessoa for evoluída, ela perdoa. Não somente quando desencarna, começa a perdoar agora, não é verdade? Outra pergunta que é feita aos espíritos é a seguinte, as afeições individuais dos espíritos são passíveis de alterações? Pode se alterar? Uma pessoa que a gente não bateu logo no primeiro momento, uma pessoa que bateu, ela pode se alterar? Pode, vai depender de quem? Dos níveis de construções vibracionais que nós fazemos. Quantas e quantas pessoas a gente encontra nessa vida com laços massa de simpatia. De repente esses laços começam a se transformar em ódio. Isso é muito comum nos relacionamentos. Pessoas que se conhecem, né? De repente começa a ser um inimigo do outro. Dizendo que é passível de mudança sim, que pode acontecer, né? Mas tudo isso é o que? Engano. Porque a pessoa não soube trilhar da compreensão do próximo. Na questão 298, pergunta se não existe a predestinação de duas almas na sua origem que fatalmente se unirão, a questão das almas gêmeas, que foi criado lá na primeira vida, na primeira encarnação, e o resto das vidas vão se juntarem, né? Aí diz assim, não é correta a palavra metade para designar espírito simpático. Um espírito sendo metade do outro, almas afins. Dois espíritos, meus irmãos, perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o serão pela eternidade ou podem se separar e se unir depois. Olha só a pergunta aqui. Dois espíritos que têm uma simpatia muito grande, alguém que você gosta muito, você vai ter que na próxima encarnação reencarnar com ele de novo? E na outra, não. Pode acontecer que não. Todos os espíritos são unidos entre si.
E a necessidade dos encontros vão ser necessidades espirituais. Nas esferas inferiores, muitas vezes espíritos se reúnem pelas energias negativas e nas superiores pelas energias positivas. A simpatia que atrai um espírito para o outro resulta da perfeita concordância dos seus pendores e instintos? Sim, acontece sim. E quando acontece entre irmãos de sangue, ou minha irmã Val que está perguntando, quando acontece laço de simpatia entre irmãos de sangue, é a mesma coisa, meu irmão. Porque dentro da nossa família, eu posso dizer para vocês que são os grandes encontros que existem. As grandes reconciliações que existem, é dentro da nossa própria família. É aí onde está a maior dificuldade de muitas pessoas de evoluir, porque quando se encontra dentro da família, são criaturas que já viveram em outras vidas e às vezes assim criaram atritos e não foram, vamos dizer assim, negociados ou superados em outras vidas e vêm de novo nessa vida e se junta de novo para que possa se melhorar, mesmo entre os irmãos de sangue. Eu vou dizer para você, isso é providencial, para que a providência divina nos coloque diante daquela criatura que a gente aprenda pelo amor. Bota dentro da para que vocês consigam ir dentro da máxima, vocês que eu digo, nós, da máxima do Cristo. A máxima do Cristo diz assim: é preciso que nós reconciliemos com os nossos inimigos enquanto estivermos caminhando com Ele. Lá na Bíblia, não sei se é no Atos dos Apóstolos, que fala sobre isso, que pergunta assim: qual a melhor forma de adoração a Deus? A melhor forma de adoração a Deus é você ir no templo e ficar lá louvando o tempo todo? É perguntado lá no Evangelho, não é espírita não, lá no Evangelho, Novo Testamento. Eu não lembro a parte aqui, mas já estudei sobre isso e sei do que eu estou falando. Aí pergunta: a melhor forma de adoração a Deus é você ir para as igrejas o tempo todo e ficar louvando? Aí Jesus, através dos apóstolos, diz: não. Congregar dentro de uma igreja é ótimo, é maravilhoso. Mas o mais importante é, antes de você ir lá para a sua igreja louvar, primeiro se reconcilie com as pessoas que você tem laços de antipatia, com seus inimigos. Depois vá para lá orar. Agradeça a Deus porque você foi forte e superou tudo isso. Está entendendo, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus, ele quer da gente o maior sacrifício é de nós mesmos, para que a gente possa superar os interiores. Não é verdade? Outra pergunta importante: todos os espíritos que hoje não são simpáticos, esse Instagram está travando muito, né? Mas no Facebook não dá não. Allan Kardec diz que a gente precisa se melhorar cada vez mais e procurarmos tomar as decisões para que esses laços de antipatia se tornem laços de simpatia. Não é verdade, meus irmãos e minhas irmãs? É muito importante a gente começar a refletir sobre essas questões, porque muitas vezes a gente encontra na vida da gente muitas situações que a gente precisa se melhorar. Como na noite de hoje a gente trouxe essa reflexão, foi para que a gente pense direitinho. Na nossa vida, quais são os tipos de laços espirituais a gente está construindo? Né? Está travando um pouco, é verdade, aqui no Face. O Instagram está travado aqui. Olha só, meus irmãos, como eu falei lá no início, laços de simpatia e de antipatia, esses laços são construídos. E as construções, elas podem começar agora. Aquela pessoa que você encontrou que não bateu o santo, a energia, são pessoas que você precisa se reconciliar com ela. Nem que seja através de uma oração. Porque aquela pessoa está precisando. Aquela pessoa está precisando muito mais do que você. Faça uma oração, faça uma prece para que ela melhore. Travou. Está travando hoje. Hoje não está dando muita conexão aqui, viu, meus irmãos? Aí voltando para a nossa reflexão, nós no início, meus irmãos, nós fizemos aqui algumas perguntas importantes. Olha só, vou voltar para as perguntas aqui lá do início. Deixa eu ver se está aqui. O que é que liga os seres uns aos outros? O que é que liga os seres uns aos outros? A gente falou aqui dentro do livro dos Espíritos vários pontos de afinidade, de magnetismo iniciais. O que é que liga os seres uns aos outros? Os seres se ligam uns aos outros pelos laços fluídicos.
Aquela pessoa que a gente encontra, tanto pelo laço de simpatia e de antipatia, são laços de energia que são criados pelos nossos pensamentos e pelas nossas vibrações. Aquela pessoa que a gente de cara não bateu o santo, são as vibrações que a gente ainda precisa melhorar. A gente precisa se renovar para que nós não entremos nessa energia. Porque uma vez pode acontecer dessas criaturas que você não bateu energia, são criaturas que em outras encarnações você teve energias ainda equivocadas com ela e precisa renovar esses laços de simpatia. Porque isso acontece. Imaginemos, por exemplo, quantos e quantos casos que existem de pessoas que se casam e de repente amores se transformam em ódio. Mas por que será que esses amores se transformaram em ódios? Porque não foram construídos da forma correta, com amor, com afeto. Aí daqui a pouco vamos imaginar, você conviveu com uma pessoa que construiu uma energia boa, de repente transformou tudo e ficou ruim. Aí desencarnou, vai para outra vida, vamos voltar tudo de novo. Tudo de novo. Para continuar a jornada e um compreender a lidar com o outro na jornada espiritual. Aí olha só o que é que liga os seres uns aos outros. O que liga os seres uns aos outros são as energias. As energias que nós atraímos através do nosso pensamento, dos nossos atos, das nossas ações, mas principalmente através do pensamento. Tem pessoas que não precisam nem falar. É uma energia que se expande e você sente. Aí, quando você sente essas energias de simpatia, são energias que batem com você, você está naquela mesma vibração boa. Quando são laços de antipatia, são energias que batem e voltam. Porque muitas vezes, aquela pessoa que está ali, está servindo como um espelho para você se melhorar. Olha só que coisa interessante. Qual a razão, então, de sentirmos simpatia ou antipatia por outra pessoa? Com certeza, meus irmãos, são laços energéticos e vibracionais. São as vibrações. As vibrações que precisam ser melhoradas. O fato do outro, você não simpatizar com o outro no primeiro momento, não quer dizer que essa criatura é uma criatura ruim. É uma criatura que momentaneamente ela está numa vibração não tão boa. Que pode ser você também. Não é só o outro não. Você também pode estar nessa mesma vibração em algum momento. Não imaginemos que só as pessoas antipáticas são as outras. Nós, em algum momento, somos antipáticos com outras pessoas também. Há uma ligação de via dupla. Tanto o outro como nós podemos estar nessa energia. O que é que a gente precisamos fazer, meus irmãos? Os laços de simpatia, os laços de antipatia, precisam ser entendidos como os laços energéticos. São as vibrações. Que tipo de vibração eu estou emitindo? Se eu sou uma pessoa evoluída, se eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu vou estar emitindo muita energia boa. E à medida que eu vou estar emitindo energia boa, que vai estar chegando no outro, mesmo que o outro não queira essa energia no primeiro momento, depois volta para a gente. Não importa se o outro está fazendo mal para a gente. Importa se nós fizermos o mal para o outro. Por que que importa? Porque o mal que você faz volta para você. Mas o bem que você faz também volta para você. É preciso a gente começar a pensar. E a gente se colocar muito na pele do outro. Nós temos muitas vezes a prepotência, a arrogância de achar que só o outro que não presta, só achar que o outro é antipático, só achar que o outro não é evoluído. Mas esse ser antipático, que não presta momentaneamente, ou que não é evoluído, pode ser nós. Pode ser cada um de nós. É por isso que a gente tem que começar a se melhorar. À medida que você vai melhorando espiritualmente, como eu falei no decorrer da nossa conversa aqui, esses laços vão se desfazendo. Porque o bem sempre vai prevalecer. Mesmo que o mal persista, eu digo para vocês, esse mal, ele não vai ser para sempre. Ele vai se acabar um dia. Se aquela criatura que está contigo hoje, você não simpatiza com ela, ore por ela. Ela está precisando de oração. Porque com certeza, nesse momento, alguma pessoa que está se antipatizando com você pode estar orando por você. Pode estar orando por você. E é preciso a gente cortar essa corrente do mal. A corrente da maldição, a corrente das energias pesadas precisam ser cortadas. Porque se nós alimentarmos essa corrente, a gente não vai para lugar bom. A gente só vai caminhar para o abismo. Nossa irmã Sônia está dizendo aí, lembra que gostamos um do outro logo de cara. É verdade, olha.
É verdade, tanto de Joaci como dos irmãos. Olha só, essa ligação que nós temos, todos nós, meus irmãos, são ligações que são construídas de vidas passadas, mas ligações que também são construídas agora. Vamos construir pontes. Vamos deixar de construir muros que separam, não vai para lugar nenhum. Muros que separam vai fazer pessoas ficarem um de um lado e outro do outro. Uma ponte que é construída liga um mundo a outro mundo. Muitas vezes, aquele mundo que da pessoa que está nas trevas, que está na incompreensão, na dificuldade, precisa que você saia lá do seu mundo e venha para cá. Nós precisamos nos colocar na pele do outro, sermos solidários, procurar compreender o outro mais na sua ignorância. Isso a gente precisa fazer, porque num primeiro momento isso parece ser super difícil, porque não é fácil mesmo, não é fácil a gente compreender que a gente que tem um outro que vai estar o tempo todo batendo na gente, falando mal da gente, emitindo energia pesada pra gente, e a gente feito assim, uma bestalhada, aguentando tudo. Não é isso não, não estou dizendo para você abrir a boca e aceitar tudo, não. Ore para o outro. Quanto tempo? O tempo necessário que for. O tempo necessário. Pode ser uma vida, 2 ou 3 ou 4. Vai depender de quem? De nós. As nossas vibrações precisam serem modificadas. Certo, meus irmãos? Olha só, voltando para a nossa questão. Laços e laços de antipatia. Independente de qualquer coisa, esses laços precisam ser construídos ou reconstruídos. Para que nós possamos evoluir espiritualmente, é preciso a gente trilhar um caminho de luz. Aquelas pessoas que estão santo, vamos rezar por elas. Vamos rezar por elas. Porque provavelmente, se a gente não bateu a energia com ela, é porque nós também estamos precisando nos melhorar. Estamos precisando nos melhorar. Não é só o outro que está vibrando negativamente, não. Se a gente entrou na mesma energia, é porque tem alguma coisa que precisa melhorar. Se tem 2 vetores energéticos, não é só o outro. É o outro e nós. Nós aceitamos e nós muitas vezes absorvemos muitas energias. Não é verdade? Deus está restaurando, meus irmãos e minhas irmãs, o seu sonho, a sua visão. Abra a sua mente para Deus. Deixe Deus restaurar a sua vida, meu irmão. É preciso você sentir-se esse ser divino. Não desista, como diz a música. Não pare de lutar. Deus, ele sonha junto conosco. Deus está o tempo todo a nos olhar. Deus nos enviou Jesus, o Filho amado, para dar o exemplo para cada um de nós. Que nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós possamos refletir sobre a mensagem que eu trouxe aqui, não como verdade, mas como momento de reflexão, que vocês podem levar acreditando ou não, que os nossos laços de simpatia ou de antipatia são construídos, que nós precisamos nos melhorar, para que se existem laços de simpatia, nós construamos mais. Se existem laços de antipatia, que nós possamos diminuir esses laços, que nós possamos estreitar os laços de afinidade com o outro que está evoluindo junto conosco, que está precisando se voltar para Deus. Porque à medida que nós nos aproximamos de Deus, nós vamos estar dentro da mensagem de Jesus, que diz: todos nós somos ovelhas de um mesmo rebanho, o rebanho do Cristo, o rebanho de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos e as irmãs, aquele irmão e aquela irmã que está passando por alguma dificuldade nesse momento. Eu peço que se conecte com Jesus, que a gente vai fazer uma prece para você, meu irmão, minha irmã. Pega o seu copinho com água, o meu já está aqui, ó. Esse copinho vai ser para os espíritos fluidificarem e trazer o medicamento para todos nós. E para nossa irmã Sônia que está aí. A nossa irmã Sônia, nem se preocupe, irmã, que a fumaça e os fluidos dos pretos velhos e dos caboclos estão com toda a gota também. Nós somos aqui ligados a várias falanges e correntes espirituais, todas correntes de luz. Os pretos velhos é uma dessas correntes, que estão trazendo os fluidos maravilhosos para cada um de vocês também, que aqui temos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas e espíritas. Somos um rebanho só. Esse rebanho é o rebanho de Deus. Deus
Ele não faz distinção de ninguém por religião. Deus quer que nós nos amemos uns aos outros. O verdadeiro cristão é aquele que ama um ao outro. Nós nos reconhecemos como verdadeiros cristãos por muito nos amarmos, como diz Jesus. E o irmão ou a irmã que está precisando de oração, é um momento, meu irmão, minha irmã. Vamos nos conectar ao Pai Celestial, a Jesus, aos irmãos que estão nesse momento na casa de cada um de vocês, certo? Vamos fechar os nossos olhos, pega o seu copinho com água, deixe de lado. Agradeçamos ao Pai Celestial, ao Divino Mestre Jesus, irmão de todas as horas e de todos os momentos. Que na noite de hoje, Jesus, possamos compreender a necessidade de evoluirmos espiritualmente. Compreendamos a necessidade de estarmos junto com o outro, construindo relações de afinidades e de luz. Que os laços de antipatia possam ser reconstruídos, que os nossos inimigos do passado e do presente recebam nesse momento a luz. Nesse momento eu quero orar por cada um dos inimigos nossos, não meus só, mas de todos os irmãos que estão a escutar. Que possam, Jesus, esses irmãos aprender que o mal não ajuda e apenas o caminho da luz é o caminho de Deus. Que neste momento, Jesus, nós compreendamos que o amor é o verdadeiro laço de união do homem e da mulher ao divino. Que possamos receber as bênçãos em forma de medicamento. Neste momento, agradecemos a todas as falanges. A falange da Aruanda, em nome dos pretos velhos, do Oriente, os ciganos, as falanges dos médicos, enfermeiros espirituais, médicos, como André Luiz Bezerra de Menezes, Luiz Sérgio e todos os outros. Agradecemos também a sabedoria dos espíritos orientais, como Ramatiz. E agradeçamos ao principal dos irmãos, que é Jesus. Que esse, que é o maior de todos os espíritos, abençoe a cada um e a cada uma das pessoas que estão nesse momento a nos escutar e das pessoas que estamos vibrando, que traga a restauração e que traga a saúde física e espiritual. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ilumine. Graças a Deus. Mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado. Gratidão é a minha palavra final. Que nós possamos receber essas bênçãos de luz na nossa vida sempre. Que Deus nos abençoe. Depois de amanhã, temos uma nova live. Segunda-feira, né? Hoje é sábado, domingo, segunda-feira temos uma nova live. Se alguém quiser propor algum tema, pode botar aí que depois eu vejo e vou dar uma analisada. Mas já tem 2 temas aí na linha, certo? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Que a paz e que a bênção de Deus e de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado. Deus abençoe.